o resumão assim do documento, primeiro, que ele é um documento que foi elaborado para trabalhar aí com os agentes de saúde, né, a nível de SUS, né, do Sistema Único de Saúde, com base na orientação para a população e, de certa forma, para que todas as pessoas pudessem ter acesso a um documento extremamente importante. Interessante que ele é um documento oficial do Ministério da Saúde, com base nessa orientação em que o indivíduo ele tenha condições de fazer uma seleção dos alimentos mais benéficos para o organismo, a fim de proteger a população das principais doenças que o Brasil mais tem, que seria diabetes, problemas cardiovasculares, hipertensão, as doenças mais agravantes aí que tem tido um gasto muito significativo aí na questão dos gastos públicos em relação à saúde, tá? Então é interessante que esse guia brasileiro, esse guia alimentar para a população brasileira, ele é reconhecido mundialmente não só pelas recomendações que ele faz, mas porque ele tem um diferencial em relação às demais populações, que ele visa tanto quantitativamente quanto qualitativamente o tipo de alimento que você põe no prato. Levando em consideração que quando você pensa em quantidade, né, quando a gente faz certas misturas, a gente faz certas combinações no prato, elas podem levar, muitas das vezes, à doença ou à saúde. Então é interessante levar em consideração que qualitativamente também é importante. O que representa hoje, por exemplo, quando a gente fala sobre a classificação dos alimentos? O Thiago vai falar um pouquinho agora sobre essa classificação entre os meios que aquilo que você coloca dentro do seu carrinho. Será que, eu não vou entrar em tantos detalhes aqui agora, mas o que trabalha aí o engenheiro de alimentos, o que ele pode contribuir com essa informação do guia hoje, Thiago? Então, que é o tema central, né, da nossa live, que a gente daqui a pouco vai falar um pouquinho vai dar alguns exemplos para a gente olhar no supermercado, né, no nosso carrinho de supermercado, na nossa despensa, geladeira, enfim, que é a classificação desses alimentos, de acordo com o guia. Então, nós temos basicamente 4 grupos, né, os alimentos naturais, né, ou in natura, né, os alimentos minimamente processados, segundo grupo. Terceiro grupo, os alimentos processados. E o quarto grupo, ultraprocessados. Então, a palavra-chave aqui é processo, né? Então, para a gente começar a entender qual é a diferença de um para o outro, é exatamente o quanto um alimento ele é modificado, ele é processado, ele se distancia do natural, né? Então, e ao mesmo tempo, já esclarecendo isso, quanto mais ele se distancia do natural, o guia ele indica menos uso, né? Então a gente vai começar aqui falando dos naturais, e a hora que chegar nos ultraprocessados, ele usa inclusive a palavra evite, né? Então é para evitar quanto mais processado, mais a gente deve evitar. Então os naturais, claro, é de comum conhecimento, né? Que são as frutas, legumes, verduras, aqueles que não têm, que são consumidos sem nenhum tipo de processo. E processo nem mesmo picar, nem mesmo fatiar, nem mesmo refrigerar, né, são os naturais. O minimamente processado, ele não, como o próprio nome diz, é minimamente processado. Ele não sofre nenhum tipo de processo mais drástico, né? É apenas uma limpeza, remoção de partes não comestíveis, pode ser um resfriamento, pode ser um congelamento, pode ser secagem, né? Uma uva passa, por exemplo, né? Ou qualquer fruta desidratada. Pode ser um processo também de pasteurização, que é como, por exemplo, o leite pasteurizado, né? Que é apenas um aquecimento, eu não tenho adição de nada diferente, que é o leite de saquinho, né? Processo de pasteurização, fermentação, e até mesmo embalagem. Se eu pego a maçã, então se eu vou no mercado, hoje tem aquelas maçãs selecionadas num pacotinho. A maçã está in natura? Tá, mas ele já é considerado minimamente processado só porque está dentro de uma embalagem. Então, na verdade, o alimento natural e minimamente processados, a gente pode consumir de forma tranquila, né? Com pequenas exceções, né? Talvez aí a questão do leite, que tem índices de alergia, né? Mas de forma geral,
naturais e minimamente processados, a gente pode comer de uma forma mais abundante, porque eles estão mais próximos, né, da forma natural em que o alimento vem do campo, né, da agricultura. E aí a gente entra no terceiro grupo, que é o grupo dos processados, ou seja, a gente começa já a processar de uma forma mais intensa, né, esse alimento. Tá? Importante dizer que no minimamente processado, eu não tenho adição de nada. Lembra que os processos eles não alteram quimicamente o produto, o alimento natural. Tá? Já no processado, eu já começo a ter adições. Então, eu já posso ter adição de açúcar, eu já posso ter adição de sal, eu já posso ter adição de óleo, eu já posso ter adição de gorduras. Né? Aliás, sal, açúcar, gordura, óleos, eles não são classificados em nenhum desses grupos. Eles não são alimentos, são ingredientes, né, que são adicionados em outros tipos de alimentos. Fazem parte da composição de outros alimentos. Então, quando eu pego um minimamente processado, um alimento natural, e adiciono ali qualquer um desses ingredientes, sal, açúcar, né, gordura, óleo, enfim, eu passo a ter um alimento processado. É como se fosse assim uma versão modificada do alimento natural. Então, posso pegar os mesmos processos. Eu só fiz secagem, mas adicionei açúcar, por exemplo, uma fruta cristalizada, a gente até comentou aqui semana passada, né, eu já tenho um alimento processado. Porque a fruta in natura seria o natural, né, o natural, ela picada ou embalada seria o minimamente processado. Agora, se eu começo já a adicionar qualquer coisa, eu já tenho um alimento processado. Por que eles fazem isso? O próprio manual diz para a gente, o próprio guia diz. O objetivo é aumentar durabilidade ou melhorar palatabilidade. A gente até falou um pouquinho sobre isso, e nessa melhora, às vezes, é que a gente acaba preferindo esses alimentos, né? E o guia ele é interessante, Aline, que ele fala, olha, limite. Então, os primeiros você pode usar de uma forma mais tranquila. Quando ele já entra no processado, ele fala, limite o uso desse tipo de alimento processado. Então, são as compotas, as conservas. Daqui a pouco a gente vai falar alguns exemplos para a gente entender como que ocorre essa transformação. Mas basicamente são as compotas, né, as conservas, os enlatados, o queijo, que basicamente é o leite com adição de uma outra enzima e sal, né, e mais uma outra levedura às vezes. Então a adição de poucas coisas, né, também é considerado um produto processado. E o último grupo, que se distancia ainda mais do natural, são os ultraprocessados. Esse, como eu até mencionei, o guia fala, evite. Né, ou seja, não é para comer pouco, é para evitar mesmo. Né? E que são aqueles que são chamadas formulações industriais. Às vezes, a gente vai até falar alguns exemplos aqui, um alimento, um ingrediente natural que está presente no ultraprocessado, ele às vezes está presente na forma de um aroma, ou de uma quantidade tão pequena que descaracterizou totalmente o produto in natura. Né? Então, são alimentos que estão bastante modificados. Continuam tendo adição de açúcar, adição de gordura, né, adição de sal, além de adição também de outros tipos de aditivos. Falamos um pouquinho também na semana passada sobre isso. Né, os ultraprocessados já estão liberados aí nessa categoria, né, para a gente ter adição de qualquer tipo de aditivo alimentar. Então, a gente tem uma modificação mais completa do ingrediente, né? Como a gente falou, às vezes se a gente pegar o ingrediente in natura e o ultraprocessado, a gente não consegue nem enxergar onde está a maçã ali, onde está a mandioca ali naquele produto final. Né? A gente vai falar alguns exemplos aqui. Então, a formulação, por que o guia apresenta para a gente, ele indica para a gente evitar? Porque eles são, né, nutricionalmente desbalanceados. E a forma que eles são apresentados, né, e as formulações, eles tendem a substituir os naturais. Né? Em vez de eu comer uma maçã, eu vou consumir aquele ultraprocessado no lugar, lá no café da manhã, por exemplo, e vou me dar por satisfeito. Então ele substitui, faz com que a gente esteja saciado e a gente deixa de comer o natural para comer aquele. E mais do que isso, o próprio guia diz, tendemos a usá-lo em excesso.
porque a maçã, a gente come ela, uma unidade, por exemplo, e tem uma certa saciedade, enquanto o ultraprocessado a gente precisa comer, às vezes, uma maior quantidade para sentirmos a mesma sensação de saciedade. Ou seja, ele é danoso em vários sentidos. E é interessante que o próprio guia orienta a gente a observar que esses alimentos mais processados é mais fácil de você ter numa bolsa, de você comer em qualquer lugar. E como você não vai estar sentado numa mesa consciente do processo alimentar que está ali, você tem tendência a comer bastante e gerar aí um excesso também de ingestão calórica. E por isso, considerando aí as patologias como diabetes, que é uma das grandes, das mais consideradas, e outra coisa que não está no guia, porque envolve agora alguns estudos recentes, mas a ingestão de alimentos ricos em farináceos, ricos em açúcar, tem uma tendência a ampliar aí as patologias que envolvem demência, patologias mais neurológicas, né? Então é muito importante a gente considerar estas escolhas importantes e levando em consideração que é um guia, esse guia geralmente, se você for no original dele, ele tem quase 200 páginas. Então, como o povo brasileiro em si é um povo que lê pouco, eles fizeram uma versão de bolso para que as pessoas tivessem acesso e pudessem ler com mais clareza. E é interessante que ele vem de uma forma para substituir a pirâmide alimentar. Então, você já deve ter visto em algum momento da vida de vocês a pirâmide mostrando que a base seria os cereais, né? Vai subindo aí... Todos já estudamos a pirâmide em algum momento, né? Nem que for no colegial. Exatamente, sempre em algum momento. Interessante que o guia ele vem para mostrar de uma forma geral as importâncias de certos tipos de produtos e ele vai dando assim uma variedade, só que ressaltando hoje, por exemplo, a questão da cultura, a questão social. Então, cultura. Nós, como adventistas, por exemplo, existem uma tendência alimentar para a linha mais natural possível. Então, outras pessoas vão utilizar aí o porco, vão utilizar as carnes em maior abundância. Tudo isso é ressaltado e dado uma evidência também das preocupações que precisam ser percebidas ao longo do consumo, a frequência, a quantidade, para quem se dá, para quem não dá. Levando em consideração uma informação que o Thiago falou, e eu quero só fazer um acréscimo, o guia ele reforça algo importante, que ele falou o seguinte: acima de 5 ingredientes, quando você olhar no rótulo do produto, se você olhar assim, ó, passou de 5 esse produto, e se ele ainda tiver alguns nomes que você olha e fala assim, mas eu não estou conseguindo entender isso daqui. Será que é de comer, né? Será que é de comer? Se você perceber isso, já são alimentos que você precisa passar longe. Passar o quanto mais longe, mais saúde você vai ter. Porque tudo aqui a gente está trabalhando ao longo dessas lives é o efeito a curto, a médio e longo prazo. Tudo que é cumulativo, tudo que o seu corpo não consegue jogar para fora, não consegue detoxificar, ele acumula e vira doenças, vira patologias agressivas. Interessante quando a gente pensa a nível de fisiologia, o nosso organismo ele é um organismo muito equilibrado, mas ele precisa da demanda de hormônios, ele precisa de certos nutrientes, minerais importantes, quando estão em muitas quantidades podem se tornar tóxicos. E por isso que os aditivos, todos esses componentes aí sintéticos ou artificiais têm uma tendência cumulativa a nível corporal, né? Então, é importante lembrar um detalhe. 2 princípios básicos que a tabela ressalta é essa questão aí também das particularidades regionais e as escolhas alimentares prioritárias, que a gente precisa sempre apropriar para a nossa realidade. Né? Existem pessoas com mais condições financeiras, outras com menos condições financeiras. Tem gente que não... Se eu hoje, aqui em São Paulo, recomendar, por exemplo, uma mandioca. Tem gente lá no Nordeste que não vai entender o que é mandioca. Uma macaxeira, os nomes, as características, como prepara. Né? Por exemplo, a gente lembra de queijo, a gente lembra dos mineiros. A gente pensa em feijoada, a gente lembra da Bahia. A gente pensa em acarajé, lembra da Bahia. Algumas coisas que envolvem características populacionais. E é óbvio que quando a gente imagina clima, estruturas regionais, também os nutrientes são característicos para trabalhar até mesmo a flora intestinal dessas pessoas das regiões específicas.
algo que o guia não está falando tanto abertamente, mas a gente precisa considerar também, tá? Então, o guia sempre vai considerar os fatores preponderantes em relação à saúde. As doenças que a maior parte da população tem, ele vai tentar focar algo para poder a gente desconstruir essas doenças e também buscar uma saúde a nível mais profundo. Perfeito. E quem não conhece, nunca teve oportunidade de ouvir falar, ou ler, ou gostaria de ter acesso a esse material, ele está disponível lá na nossa página do Facebook. É a Aline Saúde por Inteiro. Você pode procurar a nossa página lá e está lá postado. A gente postou hoje, já para deixar preparadinho para aqueles que quisessem. Depois só clicar no link, vai direcionar direto para a página do Ministério da Saúde, que tem o PDF resumido, né, do guia alimentar aí da população brasileira. Então, quem quiser maiores informações, dá uma olhadinha lá e não deixa de curtir lá e seguir a nossa página também. Vamos falar um pouquinho de alguns exemplos, Aline, para o pessoal poder enxergar mais no dia a dia deles essa classificação, né? A gente pegou aqui alguns alimentos naturais, né, e vai observar como que ele aparece em cada um desses grupos. Por exemplo, o milho, né? Se a gente pegar o milho, claro, ele in natura é comer a própria espiga de milho, né? Minimamente processado, né? A gente vai ficar evitando falando muito do minimamente processado porque ele é um detalhe, né? Se ele estiver na minha geladeira resfriado, ele já está minimamente processado. Se eu picar ele, né, ele já está minimamente processado. Se eu cozinhar ele já está minimamente processado, mas ele está na sua forma natural ainda, né? Só não está, de repente, na forma cru muitas vezes. Mas o milho está ali na sua forma natural, in natura. Quando eu pego este milho, né, e compro ele em latinha, né, ou em qualquer tipo de conserva, ele já aparece na forma processada. Por quê? Lembra que a gente falou? Porque eu tenho adição de alguns ingredientes. Além da água, eu tenho adição de sal, né? Aquilo é uma salmoura para manter a conservação. Então, eu já modifiquei as características, não drasticamente ainda, mas já modifiquei as características daquele meu alimento. Então, veja, de novo, o que o guia fala para a gente? É tão prático ali eu consumo milho, mas eu só consumo ele em conserva. Lá tinha tão prático que eu abro, já coloco ali na minha salada. Veja, o que o guia diz para a gente? Limite. Então, se é possível a gente comprar ali numa quitanda, na feira, no supermercado, o milho in natura, né? Prefira isso, porque ali você pode comer até numa maior concentração, maior quantidade, vamos dizer assim. O outro a gente já tem que limitar. O que a gente tem que ter em mente é que não é a mesma coisa. É isso que é importante estar claro isso nessa nossa live, né? Eu estou comendo milho, ó. Então às vezes a pessoa, não tô tomando a Coca-Cola, não estou comendo um industrializado, estou comendo milho enlatado. Ok, é melhor do que o próximo que a gente vai falar aqui, que é o ultraprocessado, mas ele não é ainda o ideal. Né? A gente não pode consumi-lo assim, de qualquer forma. E passando para a última categoria, o último grupo, né, os ultraprocessados, seria o salgadinho de milho. Né? Veja que a gente falou lá na classificação. Quando eu olho para o salgadinho, né, o que eu vejo de milho lá? A cor amarela e porque na embalagem está escrito. Né? Porque eu nem lembraria do milho olhando se a gente entregasse esse salgadinho para qualquer pessoa que nunca conhecesse, né, a respeito do salgadinho de milho e tal, ia ser difícil ela entender que ali tem milho. E de fato, isso é uma verdade. Né? A gente fez isso semana passada, mas só por curiosidade eu separei aqui os ingredientes do milho, né? E aqui eu coloquei do fandango, só para a gente ter uma ideia. Novamente esclarecendo, não é contra a empresa A ou B, mas simplesmente pegamos uma informação do próprio site, né, da empresa a respeito disso, para a gente manter a fidelidade aí das informações. Mas a gente tem lá, olha, primeiro ingrediente, farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico, enfim. A única referência ao milho no produto é esse na forma de farinha, que já é o produto, né, refinado, extraído do milho, né? Ele já está processado. Então, o ingrediente milho aparece na forma de farinha
apenas. E aí a gente poderia falar aqui da farinha, né, o quanto de milho de fato teria a farinha. Né? Ou seja, a única forma que ele aparece. O resto aparece lá óleos vegetais, preparado, né, para salgadinho, que aí varia de acordo com o sabor, né? Sabor A, sabor B, ele tem ali vários condimentos, dentre os quais, né, o realçador de sabor, que é o glutamato monossódico, que a gente sabe aí que não tem nenhum benefício para a nossa saúde, pelo contrário, ele é até relativamente viciante, enfim, ele realça o sabor, ele que faz com que a gente tenha aquele excesso, né? De novo, como a gente falou na semana passada do biscoito. Se eu abro um pote de salgadinho, eu vou comer meia dúzia, 10, geralmente ele inteiro, né? Pequeno ou grande, quando a gente abre, a gente geralmente consome tudo. Né? Então, a gente leva, como o próprio guia faz, leva a gente aos excessos. É dessa forma que acaba acontecendo. Né? Fora isso, tem ali antiumectante, tem acidulante, tem corante, né? O corante para ficar com a cara de milho, né? Pelo menos ficar amarelo. Né? Mas então, veja, a gente saiu totalmente da versão natural. A gente tem dificuldade em encontrar o milho. É isso que é um ultraprocessado. Eu sei que não está nesse script no sentido da gente entender algumas coisas, mas olha que interessante. Talvez aqui vai ter muita gente que substitui a carne pelo famoso PVT, que é proteína texturizada de soja. Quando a gente olha para o PVT, né, ele está milhões de anos-luz distante do grão. Quando você olha para aquele PVT, você não vai conseguir encontrar a soja ali. Se você fizesse um raio-x, um DNA daquele PVT, mas não tem aqui. Ia demorar para achar a soja. Ia demorar para achar a soja, isso mesmo. O que o Thiago acabou de falar, basicamente, é o quanto o alimento, o produto final, ele se parece com o alimento que foi retirado do pé. Se ele está mais característico, próximo aí da origem, né, mais a gente pode consumir. Se ele está mais distante, mais difícil da gente caracterizar ele, certamente ele não pode ser algo benéfico para o nosso corpo. Ah, Nutri, mas eu gosto. Ah, Nutri, mas é um prazer comer, sentar no sofá, assistir um filme comendo algumas coisas. Ok, mas consequências certamente virão. E é importante a gente entender isso, que o prazer ele está atrelado também a viciantes, a processos viciantes, esses aditivos químicos que foram intencionalmente colocados no produto para criar uma dependência em você. É interessante que esse guia para a população brasileira, ele dá umas advertências e fala, olha, aqui você tem todas as possibilidades, se você escolher o alimento mais natural, você vai ser beneficiado. Agora os demais, embora até sejam produtos um pouco mais práticos do consumo, até possam ter cara de produto saudável, você olha para um milho enlatado e tem cara de milho. Mas quando você pensa em nutrientes que são adicionados a certos produtos, enriquecidos, como o Thiago comentou agora, né? Uma farinha enriquecida com ácido fólico, com ferro, é interessante que tudo aquilo que é agregado aí, de certa forma, de forma não natural, não é garantia que o nosso corpo vai entender que aquele nutriente é benéfico. E se ele não entende que é benéfico, ele vai também, de alguma forma, ou rejeitar ou atacar. O nosso organismo certamente vai sofrer esses danos. Agora vamos falar de uma fruta. Né? Vamos falar, por exemplo, podemos falar do abacaxi, poderíamos falar aqui do pêssego, uma série de frutas, que a gente vai falar do abacaxi aqui, mas poderíamos falar de qualquer uma dessas frutas que aparecem na forma in natura, obviamente, em conserva, né, ou em calda, né, e na forma de suco. Então, in natura, a gente teria, claro, o alimento natural, a fruta em si. Quando a gente tem ele na forma de em vidros, né, geralmente potes ali, ou latas, em calda, né, ou em conserva, a gente entra no grupo de alimentos processados. Por quê? Aquela conserva, né? Se no milho eu tinha uma salmoura, eu tinha uma adição de sal em grande concentração, né, aqui eu tenho uma adição de açúcar em grande concentração. Né? E pelos processos aí, de transferência de massa, né, a gente chama de difusão, isso, assim como a gente tem difusão, né, e transferência na célula, a gente falou disso semana passada, né, o tecido celular vegetal também transfere,
né, ingredientes um para o outro. Né? Então, enquanto o abacaxi lá, na rodela de abacaxi, o pêssego, ele fica ali imerso naquela calda doce, que também tem função de conservante, né? Porque o micro-organismo sobrevive ali, ele morre literalmente por excesso de açúcar, desidratado, né? Pelo mesmo processo de osmose aí, de difusão. O açúcar também entra para dentro do meu produto. Ou seja, quando eu consumo aquela fatia, aquela rodela, né, de abacaxi, eu estou consumindo ele muito mais doce. Então eu tenho aí adição de açúcar, minimamente falando no produto, nesse grupo de processados. E o ultraprocessado, a gente teria os sucos, tanto esses em caixinha, né, quanto os em pó, os chamados refrescos. Né? Isso é muito importante a gente salientar, né, porque a gente até falou isso também na semana passada. Às vezes a gente está deixando o refrigerante indo para o suco, ok, estamos avançando, mas é extremamente importante a gente ter a ideia de que tipo de suco estamos consumindo, a quantidade que estamos consumindo, porque se a gente estiver indo para o suco, seja ele em pó, ou seja esses néctar da vida, né, a gente está indo para um grupo de ultraprocessados. Então a gente está saindo para algo que nem alimento né, praticamente, é classificado como alimento, mas os refrigerantes que não tem benefício zero, é para algo que tem algum benefício, tudo bem, tem ali uma vitamina, mas com alta concentração de açúcar, né, onde na verdade a gente também não consegue muitas vezes, principalmente produto em pó, por exemplo, se eu pegar ali o refresco, né, o saquinho de refresco, onde que eu consigo ver a fruta ali? Só consigo ver um pó colorido da cor da fruta, que aliás é um corante que faz isso, porque nem tem quantidade de fruta suficiente para que o pó apresente a cor característica daquela fruta, então eles têm que colocar um corante para que você compre e fale, de fato, isso aqui é uva, de fato, isso aqui é maracujá, isso aqui é abacaxi, isso aqui é morango, porque senão ia ter tudo a mesma cor, né? A cor praticamente do açúcar, que é o grande ingrediente desses refrescos. Né? Então, a gente tem que ter isso em mente. Estamos indo para o suco de caixinha, cuidado, suco de caixinha, os néctares são ultraprocessados. E como na semana passada a gente falou sobre isso, e voltamos a falar sobre isso, eu pontuei aqui, Aline, a título de curiosidade pessoal, essa classificação de suco, néctar e refresco. Opa, tá? Pela legislação, só para o pessoal anotar aí, para saber um pouquinho mais sobre isso. O suco, né, obrigatoriamente, ele tem que ter, no mínimo, pela legislação, 50% de polpa de fruta. Então, o que diferencia um suco, um néctar e um refresco? Quanto de polpa de fruta eu tenho? Segundo, quanto de açúcar ou aditivos eu tenho? E esses dois primeiros fatores, quantidade de polpa e quantidade de açúcar, varia de uma fruta para outra. Tem fruta que a legislação permite você colocar mais açúcar, tem fruta que ela não permite. Tem fruta que ela obriga você a colocar mais polpa de fruta, e tem outras frutas que ela permite que você possa colocar menos polpa e ainda assim seja considerado um suco, por exemplo. Então, em termos gerais, procure os sucos integrais, né? Porque está escrito lá 100% laranja, é 100% uva, ok. Então, esse você não tem adição de outras coisas, obrigatoriamente eles não podem adicionar. Né? A fiscalização não permite. Né? Agora, o suco, todo mundo pode classificar como suco, pelo menos 50% de polpa já pode ser considerado suco. Só que não pode ter adição de açúcar, é uma vantagem. Se é suco, pode ser que tenha 50% de água e 50% de suco, mas outras coisas não vai ter. Não vão ter açúcar, não vão ter aditivos. Então, ok, pode ser um suco mais ou menos concentrado em polpa, mas é uma boa escolha. Né? Mesmo que ele esteja em caixinha, não é a caixinha que é o problema, mesmo porque a gente não come a caixinha. Né? É o que está escrito ali nela, se é suco, se é néctar, etc. A gente precisa ficar de olho nisso. O néctar já tem de 10% até 50% de polpa. Ou seja, pode ser que tenha néctar que tenha 10%. Pode ser que tenha 50%? Pode, dependendo da legislação. E aí varia de fruta para fruta. Acho que não seria interessante ficar falando um monte de coisa aqui, que a gente não grava, né? Mas de 10% a 50% é néctar. E o detalhe principal, que é
ruim para a gente é que o néctar já pode ter adição de açúcar e aditivos. Tá? Então, o resto não vai ser só água. Já pode ter açúcar e já pode ter aditivos também. Até porque se o cara coloca 10% de polpa, se ele não colocar um corante, um açúcar, não vai ter gosto de nada, vai ser uma água, né? Então é isso que acaba fazendo. Então, quanto menos polpa, a tendência é que eu tenha um produto pior mesmo, porque vai ter proporcionalmente adição de outras coisas também. E o refresco, né? Ele está numa categoria, em termos de saúde, ainda mais baixa. Aí é de 5% a 30% de polpa de fruta pela legislação, novamente de acordo com a fruta. Tá? E, é claro, pode adicionar novamente aditivos e açúcar, assim como o néctar. Então, se eu quero consumir suco, vá no suco de fato. E assim, a gente às vezes esquece de olhar. A gente falou isso na primeira live que fizemos 2 semanas atrás. Vamos começar a ler os rótulos. A indústria ela até tenta, às vezes, mascarar algumas coisas, mas ela é obrigada a colocar. Então, se está escrito suco, é suco, lê lá se é integral, olha os ingredientes lá atrás, confirma se é. Se tem alguma coisa errada, denuncia. Denuncia, ó, tá errado aqui, tá falando que é natural e tem esse ingrediente aqui. Ou liga no saque da empresa, eu quero entender por que vocês falam que é natural e tem isso aqui. Né? A gente tem que ser os principais aí, atores, né, ativos para modificar a nossa sociedade nesse sentido também, né? Interessante que você falou algo que me fez pensar. Hoje a indústria ela quer ganhar dinheiro, então dificilmente, pensando num refresco, ele vai utilizar 30% de frutas. Ele vai utilizar o mesmo... A não ser que ela seja obrigada. A não ser que seja obrigado, porque ele vai querer economizar o máximo em detrimento da nossa saúde. Independente se nós vamos ter saúde ou não, infelizmente hoje o conceito econômico é o que leva mais em consideração. Falando sobre esses aspectos do suco, por exemplo, quando a gente pensa nutricionalmente falando, qual é o mais ideal? É óbvio que seria bom evitar até mesmo sucos em abundância, mas eu preferi chupar uma fruta, uma laranja, né, pegar a própria uva, né, do cachinho ali. Então é muito importante a gente pensar na forma mais natural possível, que preserva fibras, vai preservar nutrientes, porque quando a gente fala em fibras, existem certos produtos que, embora seja processado, eles queiram adicionar fibras posteriores, né, ter algumas adições só para dizer que o produto é integral ou que o produto seja tão benéfico quanto na sua origem. Então vale a pena a gente pensar. Eu sei que às vezes é menos prático, eu sei que às vezes é mais, em algumas regiões pode até ser um pouco mais caro, mas a gente precisa entender o seguinte, que se hoje eu tenho tempo de cuidar da minha saúde, se eu tenho dinheiro, recursos para poder aplicar em comprar produtos que valham a pena, certamente eu vou colher os resultados benéficos disso também. Só dando uma retomada em relação ao milho, que o Thiago também pontuou, quando nós falamos, por exemplo, dos milhos in natura, na espiga, obviamente ele está integral ali com todos os seus benefícios. E a partir do momento que a gente descasca qualquer alimento, todos os momentos que ele sai do pé, ele já tem assim as leves perdas naturais de um produto. Levando em consideração que existem produtos mais voláteis, né, algumas vitaminas, os minerais geralmente são menos voláteis a temperaturas elevadas, ao cozimento, alguma coisa nessa linha. Todos os produtos que eles saem da linha do natural, embora cru, ele já começa a perder um pouco dos nutrientes. Quando o alimento ele começa a ser, embora ele seja cozido pouquinho, ele já altera um pouco o pH dele. Então, tudo que é mais natural, ele vai ser mais alcalino. Não existe desenvolvimento de doença em ambientes alcalinos. Não existe. Então, é muito importante a gente pensar a longo prazo também quanto que nós queremos preservar essa nossa saúde a nível geral, tá? Então, Thiago, pensando hoje no milho, pensando no suco, e o que dizer também aí do frango, né? Que muitas pessoas utilizam. E aí, o que a gente pode pensar também como recomendação para eles aqui? Perfeito. Vamos falar de um ingrediente de origem animal agora, né? Eu só tinha anotado aqui, na verdade me lembrei de cabeça aqui, de um outro ingrediente, uma outra fruta,
né? Para a gente só dar mais um exemplo, que é o morango, por exemplo. O morango, em natura, né? O morango sob a forma de geleia, né? Muita gente gosta aí de consumir geleia, né? Mas temos aí uma adição aí de vários ingredientes, dentre os quais o açúcar, né? Pectinas, enfim, outros aditivos também, né? Tecnológicos. E temos também o danoninho, né? Que são aí o que seria o ultraprocessado, né? Inclusive o danoninho, né? Esse famoso, né? Que é extremamente palatável, né? Todo mundo gosta, né? Ele nem é um Danone, nem é um iogurte. Se você ler lá, você vai ver que ele não é iogurte natural, né? Normal, igual o outro grande. Ele é um petit suisse, né? Ele é um outro tipo de processamento. Ele é um ultraprocessado mesmo. De morango ali, acho que talvez o cheiro, né? Tem muito pouco mesmo. Né? Então, só um outro exemplo para a gente cuidar, porque às vezes a gente está, para falar um exemplo para criança, né? A gente está dando isso aí, ó, isso aqui é de morango, né? Estou dando para o meu filho de manhã com frequência, né? Cuidado, né? Vamos dar fruta mesmo no café da manhã, à tarde, porque esse danoninho aí é ultraprocessado, ou seja, é aquele que o guia está falando, evite. Não use. Só use mesmo se você não estiver aguentando de vontade, né? A gente tem que evitar aí mesmo de dar para as nossas crianças. Sobre o de origem animal, que você mencionou, né? Vamos pensar no frango aqui, mas a gente poderia pensar no peixe também. A gente teria o frango, né? Ou o peixe in natura, ou qualquer tipo de carne, né? In natura, ou minimamente processada, né? Já que eles precisam de resfriamento, pelo menos, ou congelamento. Difícil a gente, talvez na culinária japonesa só a gente consiga ali ter um peixe na forma in natura, o resto tudo minimamente processado, porque estraga, né? Agora, o que seria o processado desses grupos? Né? O que seria o processado? É quando eu tenho qualquer tipo desses produtos temperados, por exemplo. Se eu pego a carne temperada, o frango temperado, o peru, que a gente falou na semana passada, né? Quem não assistiu a live pode assistir em qualquer um dos nossos canais. Nós falamos um pouquinho desses produtos de festas, né? Até falamos todos os ingredientes aí escondidos, entre aspas, porque eles estão lá. A gente que não costuma lê-los, né? Identificá-los, mas qualquer produto, ave, peixe, que esteja temperado, e aí no caso do peixe seria o enlatado, né? Sob a forma enlatada, seja sardinha, seja o atum, que são os mais comuns, né, da gente consumir, seriam os processados. Né? Ou seja, eu tenho adição aí de sal, né? Entre outros ingredientes, entre outros aditivos, condimentos, etc. E para o ultraprocessado, que é aquele que fica distante às vezes, é muito distante, às vezes nem parece o produto in natura, que seriam os ultraprocessados, a gente teria os nuggets, por exemplo, de frango, né? Ou qualquer empanado de peixe, que a gente tem aí congelado para comprar no mercado também, né? Que às vezes o pessoal ainda faz no óleo, né? E olha só que beleza. Aí que fica, claro que para o paladar é uma delícia, né? Porque a gordura, ela fisiologicamente, ela completa de uma forma muito incrível ali os nossos as nossas células aqui gustativas, né? Mas a gente está adicionando ainda mais problemas ali à nossa alimentação, né? Então, quem aqui dessa live gosta de nuggets, gente? Vamos interagir aí. Quem tem as suas perguntas, aproveita. Eu sei que talvez você vai pensar que, nossa, eu preciso sair dessa live porque eu preciso fritar meu nuggets agora. Correr daqui. Inclusive, eu não vou nem jantar. Então é importante a gente entender se você tem alguma dúvida, alguma necessidade, que vale a pena aí, viu? Pode continuar, Thiago, desculpa aí. Tá, e sobre o nuggets, Aline, a legislação diz 50% de filé de peito, se você colocou 50%, já pode ser considerado nuggets de frango. Né? Ou seja, 50% daquilo que a gente está consumindo como nuggets de frango, de fato, além de não se parecer com frango, não é frango, né? São proteínas vegetais, amido de milho, farinhas, gomas, pele de frango, né? Que a gordura é extremamente importante para dar aquela consistência, para dar sabor
é bastante utilizado também a pele de frango, né? Então, peito de frango mesmo, frango é 50%. Olha Né? O resto o que a Dayana falou, agradar o paladar, mas a saúde vai embora. É verdade, tem que ver o que vale a pena, né? Isso mesmo, exatamente. A Fabi também comentou aqui, acho que a gente vai ficando viciado, né? E é verdade. É viciado porque é gostoso, porque traz prazer, é momentâneo, a gente não pensa a longo prazo. Quando você está com fome, você quer comer agora. Quando você tem um desequilíbrio emocional, quando você está ansioso, você está estressado, você pensa no agora, né? Comer agora. A gente come literalmente as nossas emoções, né? Perfeito. E só para finalizar a parte da carne, né, de origem animal, a carne que eu mencionei, né, in natura, o ultraprocessado dela seria o hambúrguer, né? Que tem também quem gosta, quem faz questão de consumir, né? Tem também hambúrgueres e hambúrgueres, né? Esses aí, os mais baratinhos aí, também vão estar com essa proporção de carne baixíssima. Ninguém faz milagre. A gente tem que ter uma ideia, é o seguinte: se você tem um produto lá, claro que tem marca que tem aquele produto, tem aquele valor por causa da marca, mas alimento não é igual roupa. Aí eu posso estar com uma roupa aqui e ela, se eu mudar a etiqueta dela, ela sobe 300%. Alimento até tem uma diferença, porque é marca A e marca B, mas geralmente preço também está atrelado à qualidade. Então, se você vai fazer, se o cara está oferecendo, eu vou colocar um hambúrguer aqui, né? Porque a gente está trabalhando nesse exemplo. O hambúrguer, um custa X, o outro custa 2 vezes X ou 3 vezes X. Será que o X, que eu estou levando 3 dele, será que ele é bom mesmo? Será que não tem só mais amido ali? Carne é só o mínimo que a legislação pede, o resto é só amido, proteína vegetal e realçador de sabor, e goma, e farinha. Né? O que será que eu estou consumindo? Então, essa é uma coisa que eu sempre falava com meus alunos, né, na faculdade. Né? Não tem milagre. A indústria não faz milagre. Então, se o negócio está muito barato, ou ele está perto do prazo de validade, porque precisa vender mesmo, se o mercado precisa vender, e não tem problema a gente comprar perto do prazo de validade desde que a gente consuma ele. Né? Mas se estiver muito mais baixo, a chance da qualidade daquele produto ser menor é muito grande, com raras exceções. E eu lembrei aí da sua explanação, Thiago. Semana passada a gente falou um pouquinho sobre o peito de peru, sobre os frios, né? Eu estou até imaginando agora no Natal uma galera fazendo a tábua de frios, com vários condimentos, vários produtos, vários aditivos. E um dos pontos que eu não ressaltei semana passada são os efeitos teratogênicos. Esse nome a população geralmente não tem muito acesso. E a gente levando em consideração esses efeitos teratogênicos, o que ele representa? Ele representa, se a gente consome, vamos supor, eu como eu não tenho filhos, não gerei filhos, mas vamos supor que eu consuma muito desses produtos e em breve eu engravide. O impacto do alimento que eu como hoje, a nível genético, ele vai influenciar nas próximas gerações. Isso está atrelado aí a toda a modificação química que acontece através do alimento. Isso daí, em algum momento, a gente pode fazer uma live, por exemplo, para falar sobre o bisfenol, que é um componente tóxico que é encontrado nos produtos plásticos, né? Tapoé, aqueles potinhos que a gente tem em casa. Então, ou garrafa d'água, tantas outras coisas que são utilizadas aí através dos plásticos. Os alimentos também têm esses efeitos nocivos quando muito distante do original. O que o Thiago falou aqui, é óbvio que a gente usou só poucos exemplos, mas você imagina um frango que passou do frango para um produto, para uma salsicha, para um hambúrguer, para um nuggets, para qualquer outra coisa que não se pareça com o frango, vale muito a pena a gente relembrar esses conceitos. Ah, Nutri, mas esse daí já não é para mim, porque eu já não como carne mesmo. E a gente vai vendo muitos vegetarianos, por exemplo, que embora não consumam carne, utilizam muitos produtos enlatados. Se a gente for pensar aí o leite hoje as pessoas têm tido consciência do quanto é importante eliminar o máximo da sua vida, mas pensar aí no leite, vai ter lá os danones, os iogurtes, vai ter os queijos curados, queijos em várias espécies. Esses dias eu fui ao mercado e encontrei um queijo
Esse é meu ponto fraco, viu, Aline? Eu imagino, eu sou neta de mineiro, eu também gosto muito, mas é algo que eu evito comprar para que eu não consuma mesmo. Então, eu estou numa transição agora, evidentemente, assim, porque eu tenho percebido através dos estudos a necessidade de eu me tornar uma vegetariana estrita mesmo. Então, isso tem sido mais tranquilo para mim. E acredito que quanto mais a gente se conscientize dessas importâncias, mais a gente vai abrindo mão de algumas coisas. Embora a gente goste de algumas delas, né, vai valer a pena olhar para trás e falar e criar novos bons hábitos. Então é interessante reforçar aqui, Tiago, também a questão do que a população costuma consumir bastante. Então, às vezes não come muita carne, mas todo dia gosta de um pãozinho, hein? Um pãozinho caseiro, será que é caseiro? O povo na correria que está agora, será que está pensando no pão caseiro? Ah, Nutri, não tenho tempo para nada. Eu vou no mercado e compro lá os 10 mil grãos. E aí? Mas eu estou comprando pão integral, né? Será mesmo? Aí a consciência da pessoa fala, ó, eu estou comprando pão integral. E aí a gente vem de novo para ajudar você a escolher. Não ficar desesperado não, mas ajudar você a escolher melhor os seus alimentos, né? Saiba o seguinte, pela legislação brasileira, inclusive eu estava lendo hoje, me atualizando um pouquinho hoje para falar mais para vocês aqui, a Anvisa, em junho ou julho agora, ela fechou a consulta pública para definir uma proposta de quanto precisaria ter em produtos integrais um alimento industrializado, um pão, né, na verdade, ou biscoito também, bolacha, enfim, para que ele possa ser considerado integral. Tá, mas você pode falar, tá, e hoje quanto que é? Né? Se ela está ouvindo essa consulta pública, hoje quanto que é? Pasmem, hoje não tem legislação para isso. Então a indústria coloca integral, biscoito integral, bolacha integral, cream cracker, né, água e sal integral, pão integral, não sei quantos grãos. Ela coloca meia dúzia de grão, né, que você dá para contar lá as chias, né, o gergelim, né, dá para contar e separar ali quantos que tem, né? E pior do que isso, né, a farinha, ela pode colocar uma quantidade mínima e assim, se não houver fiscalização suficiente, convenhamos, queridos ouvintes, não tem fiscal para o Brasil inteiro, não tem um fiscal por indústria. Então, muitos produtos ditos integrais não tem quase nada ou nada de farinha integral. Como isso é um erro grave da legislação brasileira, tanto que está em consulta pública, acabou de fechar, né, como eu falei, consulta pública. A Anvisa deve aí nos próximos meses mandar aí uma proposta. A proposta inicial delas é de 30% no mínimo. Claro que vai ter discussão aí com a indústria, assim como teve da embalagem, para estabelecer qual seria o mínimo para que a indústria possa colocar na embalagem, olha, produto integral, e a gente possa comprar e de fato, nossa, agora eu estou comendo algo integral. Porque pode ser que você esteja comendo pão, os 1000 grãos, como a Aline falou aí, a vida inteira, consciente, tranquilo, isso, dando para sua família, e na verdade você está comendo um pão parecido, claro que não é o mesmo que o pão francês, né, em nutrientes, é melhor, mas está longe de ser aquilo que você está achando que está consumindo, porque não há legislação que estabeleça um mínimo de farinha integral. Aí a dica, né, Aline, seria o seguinte, leia rótulo. De novo, a gente está falando isso há 3 lives. Né? Então, se não tem e está integral, como que eu descubro? Ó, no mínimo, isso é um mínimo. Lá nos ingredientes, a farinha integral tem que estar em primeiro. Esse é o mínimo. Se está em segundo, já larga a mão, vai para outra marca. Esse é o mínimo. Pode ser que tenha pouco ainda? Pode ser que tenha pouco ainda, mas pelo menos ele é um ingrediente majoritário, em maior proporção naquele seu biscoito, que seja uma bolacha, um biscoito, um pão, não importa. Tá? Então passe a ler mais os rótulos aí. É a única forma que a gente tem hoje de olhar com mais calma, com mais cuidado para os integrais. O melhor é fazer em casa mesmo.
É legal que a gente observa aí essa questão de ter, às vezes, no próprio pão integral, que é considerado integral, tem lá farinha branca e tem farelo. São os adicionais, ou seja, eles quebraram o grão. O grão integral, geralmente o cereal integral, ele é dividido em algumas partes, né? Grão completo, farelo, endosperma e o germe do próprio grão. Por exemplo, o germe do trigo. Então, são 4 partes. Às vezes ele vai ter a farinha branca e vai ter lá um farelo, que foi o refinamento, por conta do refinamento de alguns produtos, e esse material chegou na sua casa. Qual que é a grande implicação aqui, a grande necessidade da gente tentar pelo menos fazer os integrais, fazer os caseiros? Porque na sua casa você sabe o tipo de óleo o tipo de gordura que você precisa pôr no seu pão, a quantidade de farinha, a quantidade de sementes. Às vezes você vai colocar sementes aí em abundância, esse pão vai ficar muito mais nutritivo, vai te saciar mais e, consequentemente, vai inflamar menos, porque você vai comer menos. Hoje a gente tem uma linha aí em relação à resistência ao glúten, é muito importante a gente explicar isso em algum momento aqui mais para frente, né? Não hoje nessa live, mas é muito importante a gente entender que hoje todos os produtos que nós compramos com base em muitas farinhas no mercado, ele também tem gerado aí alergias constantes, tem uma associação direta com problemas tireoidianos, e eu tenho estudado bastante nesses últimos dias aqui nessa semana sobre o processo da tireoide. Vale muito a pena a gente considerar, quanto mais industrializado, mais desregulada vai estar a nossa tireoide, ela vai vai produzir menos hormônios, ela vai metabolizar menos hormônios, você vai sentir vários desconfortos, queda de cabelo, fraqueza nas unhas, fraqueza. Você vai sentir tantos sinais e sintomas de doenças que às vezes você vai achar, mas o que será que é isso? O seu organismo está recebendo muitos aditivos, e eu reforço o que nós falamos no começo. A adição aí, via indústria de certos nutrientes não garante que esse nutriente, embora seja uma vitamina C, embora seja uma vitamina E, embora seja qualquer coisa, selênio, seja adicionado aí de forma via industrialização, não é garantia que o seu corpo vai assimilar esse produto como algo benéfico. Então, vale a pena você reforçar, começar a sentir o seu corpo, começar a controlar as suas vontades, porque algumas coisas você vai precisar tomar consciência de que é bom evitar, né? Então, vale a pena a gente pensar nisso.